Olá a todas, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje trago-vos o primeiro tutorial deste canal, que é o tutorial da maquilhagem que eu estou a usar agora, que é muito apropriada para o outono e tentei incorporar as tendências da estação que vamos agora entrar. Usei uma sombra cobre, que é da nova coleção da MAC, é das Electric Cool Eyeshadows, e usei um batom cor vinho, que também é uma grande tendência agora do outono, que é o Diva da MAC. Foi sobre estes dois elementos que a maquilhagem se centrou, mas também vos queria falar um bocadinho da base que eu experimentei agora no tutorial, que é a Star da Dior, que é uma nova base que é suposto conferir muita luminosidade ao rosto e eu gostei muito, vocês vão ver como é que eu a aplico durante o vídeo. Por isso, para mim, estes foram os 3 produtos estrela deste tutorial. Eu espero que seja fácil para vocês fazer recriar esta maquilhagem, que é um smokey muito simples. O batom também foi muito fácil de aplicar, usei uma técnica mesmo muito fácil que dá para toda a gente fazer simplesmente e dá para usar durante o dia. Eu espero que vocês gostem, que seja fácil para vocês recriar e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Vou começar a maquilhagem pela aplicação da pré-base, que é um passo que nós não devemos descuidar quando queremos que a nossa maquilhagem dure muito. E a que eu estou a usar é da Clarins, neste potezinho vermelho. Eu gosto desta pré-base porque ela tem uma consistência siliconada que ajuda a disfarçar os poros e que ajuda também a que a maquilhagem dure mais tempo. Eu estou a aplicá-la com os dedos, porque como qualquer outro produto em creme, quando aplicado com as mãos, o calor do nosso corpo vai fazer com que o produto derreta um pouco. Isto faz com que a aplicação seja mais fácil e também faz com que o produto se entranhe melhor na pele. A seguir vou aplicar um bálsamo hidratante nos lábios, que neste look é um passo fundamental, porque eu vou usar um batom mate e escuro. Se os lábios não estiverem bem hidratados, vai-se notar e o batom não vai ficar com um aspecto uniforme. O que eu estou a usar neste caso é o creme de rose da Dior, que eu acho que foi descontinuado, mas é dos meus favoritos porque é muito hidratante e eu nunca usei nenhum como ele. Vou começar a maquilhagem pelos olhos com o primer da NARS para que as sombras aguentem mais tempo. A razão pela qual eu estou a começar pelos olhos é porque vou usar sombras escuras e bastante irisadas, com bastante, não é glitter, mas têm bastantes brilhos, que podem cair sobre o rosto e vão sujar a maquilhagem se eu já tiver feito a pele. Por isso nós corremos o risco de manchar a base com o pó que possa cair. Eu estou a aplicar a pré-base nas pálpebras, tanto inferiores como inferiores, porque também vamos aí aplicar sombra. A primeira sombra que eu vou aplicar é uma novidade da MAC, é uma das Electric Cool Eyeshadows e eu escolhi a cor cobre no tom Coil. Eu adoro esta sombra, é uma cor linda e tem uma textura fantástica porque é cremosa, mas tem um acabamento em pó bastante metálico. E dura imenso. Eu aplico-a com um pincel de cerdas sintéticas, especialmente porque como ela tem uma textura cremosa, eu não quero que o pincel absorva muito o produto. Quando estamos a usar pincéis com cerdas naturais, os produtos são muito mais absorvidos pelo pincel e por isso é preferível aplicá-la quando nós queremos um aspecto mais intenso com um pincel de cerdas sintéticas e também com um pincel assim achatado como este. Não queremos daqueles pincéis de desbater porque esses aí vão fazer com que para já a sombra fique com menos brilho e vão fazer com que ela fique muito menos intensa. Eu estou a aplicar esta sombra por toda a pálpebra, levando até ao conco, mas sem passar daí. A seguir vou usar a paleta Naked Basics da Urban Decay e com um pincel 217 da MAC vou usar esta sombra Naked 2, que é um castanho bem claro, para ajudar a esbater a primeira sombra e para criar um gradiente com as cores que vamos usar de seguida. Eu estou a aplicá-la em todo o côncavo e a seguir vou aplicar a cor Faint, que é um castanho um bocadinho mais escuro, e vou usá-la com exatamente o mesmo pincel, o 217 da MAC, que é o meu preferido para esbater, e ela é aplicada na mesma zona que a sombra anterior, mas de uma forma um pouco mais precisa, ou seja, mais concentrada na zona externa do côncavo, para criar profundidade e também para começarmos a definir o olhar, para começarmos a dar a forma que queremos à nossa sombra. Para definir ainda mais, eu vou colocar uma outra sombra ainda um bocadinho mais escura do que esta. No meu caso, eu vou usar a sombra preta, a Crave, com um pincel mais denso e mais pequenino. Podem usar um pincel lápis. Se não quiserem usar o preto para não ser tão intensa, podem usar um castanho mais escuro, ou então até podem ficar pelas duas sombras anteriores. Eu estou a aplicar esta sombra apenas no canto externo, fazendo uma forma em V, porque é esse o formato que eu quero dar à minha sombra neste look.
Depois, com o mesmo pincel, o 217, eu vou voltar a esbater todas estas sombras para que elas fiquem com um aspecto mais difuso. Mas tenham cuidado, é para ao esbater não misturarem todas as sombras em demasia, porque nós queremos continuar com um look bastante definido. Eu não quero que o preto saia do local onde eu apliquei, eu apenas quero que ele se misture melhor com os castanhos que eu apliquei anteriormente. Vamos à pele. Eu estou a experimentar pela primeira vez neste tutorial a base Dior Skin Star, que é o mais recente lançamento da Dior, que promete conferir uma luminosidade à pele que se assemelha com as luzes de um estúdio. A Dior aconselha a aplicação com uma esponja e é por isso que eu estou a usar a Beauty Blender. Quando usamos uma esponja para aplicar a base, ela deve estar muito bem umedecida para não absorver o produto em demasia e também para conferir mais hidratação à pele. Apliquem sempre com pancadas e sem arrastar a esponja. Para já estou a adorar esta base. Ela é muito luminosa, mas não é oleosa, não cria demasiados brilhos, especialmente na zona T, que é o meu maior problema. Noto que ela tem uma excelente cobertura e uma excelente duração. Eu aqui usei pó por cima da base, mas ultimamente tenho-a usado todos os dias e nem sequer tenho colocado pó. E noto que ela fica mesmo com um acabamento muito bonito. Continua luminosa, sem brilhos e dura-me o dia todo sem eu ter que retocar. Às vezes tenho que retocar só um bocadinho no queixo, porque é onde eu tenho mais vermelhidão, mas sinceramente a maior parte das vezes nem me lembro e acabo por não a retocar todo o dia. Como eu tenho as olheiras muito escuras, vou usar um corretor de cor para as neutralizar. Neste caso, uso o laranja da paleta de corretores da MUF. O laranja vai neutralizar as sombras arroxeadas e azuladas e é por isso que eu estou a colocar este corretor antes de usar o concealer da NARS, que é o Radiant Creamy Concealer, e este aqui já é no meu tom de pele. É um dos meus corretores favoritos porque também é muito luminoso e ajuda. Tem uma cobertura muito boa. Eu gosto de o aplicar com um pincel. Aqui estou a aplicá-lo com o pincel da Real Techniques. Este pincel supostamente é para esbater sombras, mas eu prefiro usá-lo para o corretor porque é bastante denso, mas é macio, por isso não aleija nesta zona que é tão sensível. E vocês podem até usar o corretor para corrigir um pouco o formato da sombra, se por acaso estiverem enganado, podem perfeitamente passar o corretor com o pincel e vão corrigir a forma. Eu vou colocar pó por cima do corretor. Esta é uma paleta da Anastasia Beverly Hills e eu estou a usar uma mistura das cores vanilla e banana, que vai fazer com que esta zona da olheira fique ainda mais luminosa e com mais cobertura. Como eu vos disse, neste caso eu estou a usar um pó por cima da base, que é o meu favorito. Este é o pó translúcido da NARS. Ele não confere mais cobertura, apenas faz com que a base fique sem brilhos e com que ela dure mais tempo também. Aplico com um pincel mais fofinho, bastante grande mas fofo, por todo o rosto e sem esquecer o pescoço. Vou voltar aos olhos com a sombra Coil da MAC e desta vez eu vou fazer a pálpebra inferior. Vou pegar num bocadinho da sombra e vou aplicá-la ao longo da pálpebra inferior, por toda a pálpebra, até quase do canto externo ao canto interno. Porque um esfumado não é um esfumado se nós não aplicarmos também base na pálpebra inferior. Fica muito mais bonito e muito mais completo. Ficamos com um olhar muito mais intenso. Tal como em cima, também vou usar a sombra Faint para escurecer o canto externo, desta vez da pálpebra inferior. Esta sombra eu já só aplico mesmo ali no canto externo. Não a trago para dentro porque não quero que o olho fique demasiado escuro. Com um pincel mais pequenino vou aplicar a sombra mais clara da paleta e vou criar um ponto de luz muito subtil, porque esta sombra não é muito irisada, mas faz um bocadinho de diferença ter ali um ponto de luz. Vou acabar os olhos com um eyeliner da MAC, que também é uma novidade. Este é um eyeliner que tem uma consistência em gel, mas tem um formato de caneta, por isso é muito fácil de aplicar. Ele é um tom berinjela e eu vou aplicá-lo na linha d'água. Não estou a aplicar preto porque queria dar um toque diferente ao look, nem sempre temos que aplicar o preto na linha d'água. E eu acho que o berinjela fica muito bem com o tom de cobre e também vai ligar bem com o batom que vamos usar de seguida. A máscara que eu estou a usar é a Better Than Sex da Too Faced, que apesar do nome horroroso é uma máscara que eu adoro. Ela dá imenso volume às minhas pestanas, alonga-as, faz com que elas fiquem bastante pretas, por isso faz com que elas tenham um aspecto bastante intenso e também aguenta a curvatura das minhas pestanas, que não é fácil porque eu sinto que o maior problema que eu tenho é que
ao longo do dia as minhas pestanas vão caindo e vão ficando menos curvadas. Com esta máscara isso não me acontece e também noto que ela não esborrata facilmente, apesar de não ser à prova d'água. E também não caem aqueles grumos pretos que às vezes ficam feios ao longo do dia. Eu estou a colocar o rímel tanto nas pestanas superiores como nas inferiores, porque é um smokey eye, por isso também temos que maquilhar as pestanas inferiores. Estou a colocar este bronzer da Urban Decay, da paleta Flushed, e eu vou aplicá-lo em todas as zonas altas do meu rosto, ou seja, eu não vou fazer um contorno pronunciado, o que eu quero mais é conferir um bocadinho de calor à minha pele. E por isso aplico-a nas bochechas, aplico também nas têmporas, no nariz, enfim, em todas as zonas que supostamente, se fôssemos à praia e apanhássemos um bocadinho de sol, seriam as zonas que ficariam mais facilmente bronzeadas. Pensem assim quando estiverem a aplicar o bronzeador. Vou aplicar também um bocadinho no maxilar para parecer um bocadinho mais magra. E não se esqueçam de aplicar também no pescoço. Com um pincel de blush da Makeup Forever, eu vou aplicar o blush da mesma paleta, que é um coral muito natural, e vou aplicar também no topo das bochechas, fazendo a ponte com o nariz para a outra bochecha. Isso é um truque para nós parecermos também um bocadinho mais bronzeadas. E por fim, vamos ao batom, que é uma das estrelas da maquilhagem. Eu vou aplicá-lo de uma forma muito fácil, com o dedo. Esta é uma forma que está na moda, é uma das grandes tendências para o outono, aplicar o batom como se fosse uma mancha, e não podia ser mais fácil. Apenas passem o dedo no batom e depois passem pelos lábios para eles ficarem um bocadinho coradinhos. Não é preciso ter muita precisão, que é uma das grandes vantagens desta técnica de aplicar, e se por acaso acharem que mesmo assim queriam um bocadinho mais de intensidade, podem depois passar o batom diretamente do tubo nos lábios e ele vai ficar um bocadinho mais escuro. Continuam a esbater com o dedo e têm um batom escuro cor de vinho que foi super fácil de aplicar. E pronto, este é o look final, eu espero que tenham gostado e espero ver-vos por cá no próximo vídeo. Tchau!